Salve galera, tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo pra gente falar sobre a possível prisão do Bolsonaro e mais uma renca de gente que pode ter atuado nos atos antidemocráticos aqui no nosso país, na tentativa de golpe e mais um monte de crime que tá se investigando por aí e em como a população brasileira vai reagir a isso. Tá se montando, eu tô vendo em vídeos uma galera falando na possibilidade de manifestações e uma reação contrária de muita gente com uma possível prisão do Bolsonaro. E me chama a atenção para um seguinte fato: será que as coisas mudaram de uma hora para outra? Porque essa galera, por exemplo, tinha aquele lema de que bandido bom era bandido tu. E de repente, agora não? Ou será que essa história de bandido é meio seletiva? Eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu sou o primeiro a defender a presunção de inocência do Bolsonaro e de qualquer outro brasileiro, porque a gente vive num Estado democrático de direito, que as regras precisam ser cumpridas, que as investigações precisam acontecer, mas que sejam de forma justa, imparcial e que a gente faça valer a nossa lei. E é exatamente isso que eu tô observando que vem acontecendo, tanto com aquela galera que destruiu Brasília no 8 de janeiro, como as investigações que a Polícia Federal vem fazendo, que a maneira como a STF vem agindo. Até agora eu tenho lido bastante, observado muito de perto isso, e tá tudo dentro dos conformes da lei. E eu vou falar bem a real, galera, a partir do momento que se tem provas concretas, isso tá aparecendo, e a gente tem dados objetivos de que a lei foi descumprida, isso merece julgamento e merece a punição adequada. Agora, será que essa minha opinião é a mesma dessa galera que passou meses na frente de quartéis pedindo golpe de Estado depois da eleição do Lula? Volto a dizer, tá muito seletivo esse julgamento do que é crime e do que não é. Só que não é correto, galera, nós temos uma Constituição, nós temos Código Penal, a gente tem as leis constituídas, não tá na fase do eu acho, tá na fase do que precisa ser cumprido. Eu escuto, por exemplo, um monte de gente falando o seguinte: o Lula foi eleito, agora deixa o cara em paz, segue a vida e tudo mais. Mas não é assim, gente. Nós tivemos uma clara tentativa de golpe contra a nossa democracia. Isso precisa ser punido com rigor total da lei, para que não aconteça de novo. E eu não tô falando da pessoa específica, por exemplo, do Bolsonaro, mas de toda uma ideologia que o bolsonarismo trouxe para o nosso país, de pessoas extremistas e que só olham para o próprio umbigo fazendo valer apenas o que eles acreditam ser correto. A gente precisa defender o nosso Estado democrático de direito, a nossa Constituição, e eu vou citar dois exemplos recentes da nossa história para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Um deles é o caso do golpe que a Dilma sofreu em 2016. Ela teve um impeachment dentro das instituições democráticas que nós temos no nosso país, e apesar das manifestações, apesar de toda a situação, eu mesmo na época achava aquilo um absurdo que estava acontecendo, mas as decisões dentro da nossa democracia foram respeitadas. Ela foi destituída do poder, outro governo assumiu e a decisão foi respeitada. Por mais que doesse, por mais que a gente achasse equivocada, foi respeitada. E hoje está mais do que provado que realmente foi um golpe. A Dilma foi inocentada. A gente percebe que foi toda uma construção para tirar ela do poder. Vamos deixar bem claro que politicamente esse foi o start de toda a situação extremista que a gente vive no nosso país hoje. Aí depois vem a prisão do Lula. 580 dias preso, em uma situação, de novo, dentro das instâncias democráticas onde o próprio STF mudou a lei de segunda instância para que o Lula fosse preso e não concorresse às eleições de 2018, por um juiz parcial, que hoje já se tem essa definição, que agiu de forma totalmente ilegal, que prendeu o Lula sem provas, apenas por convicção. A galera pode ter feito vigília, pode ter manifestado, pode ter exigido a liberdade do Lula, mas dentro de instâncias democráticas. Ninguém atentou para golpe, ninguém atentou para nada ilegal. O próprio Lula teve a coragem de entrar pela porta da frente da prisão e dizer que seria inocentado, e saiu exatamente inocentado pela porta da frente. Conseguiu provar na justiça e para todos que aquele era um processo ilegítimo. Tudo isso feito dentro da nossa democracia, respeitando o que o nosso país tem por regras, por leis, por Constituição. Eu digo isso, galera, porque esse lado, que teve do lado do Lula, que teve do lado da Dilma, é uma parcela da população que, por mais que se sentiu atingida, que por mais que se sentiu abalada e injustiçada, respeitou a democracia, porque ama. Eu sou um desses, amo a democracia, amo o meu país e luto para que essa conquista que nós temos enquanto democracia seja respeitada. Agora, parece que tem uma outra parcela da população que está interessada em somente defender as suas ideologias e impor as suas vontades. Isso está errado. E se o Bolsonaro realmente for preso? Eu digo isso porque eu estou falando aqui bem de forma sincera. Não acredito que ele vai respeitar esse processo. Ele não tem um mínimo da coragem do que teve o Lula. E se o Bolsonaro for preso ou qualquer um da família dele, já falei isso em vídeos anteriores, eles dão pinote, eles fogem porque eles não têm essa coragem não. E a sua militância vai continuar insistindo em um golpe? Eu já escutei inclusive falar em vídeos por aí que os caminhoneiros param o Brasil caso o Bolsonaro seja preso. E isso eu duvido muito, tá? E não diminuindo a capacidade dos caminhoneiros, muito pelo contrário. Acredito realmente que eles possam parar o país. Mas dentro de quais reivindicações? Porque vamos falar bem a real, para os caminhoneiros especificamente, o diesel hoje está muito mais barato do que foi no próprio governo Bolsonaro. Vamos falar de valor de frete, vamos falar do valor de juros de financiamento dos caminhões.
No governo anterior, as estradas foram praticamente esquecidas e agora, no governo Lula, de novo retomadas as construções, as reformas, as duplicações de estrada. Esse protesto seria contra o comunismo, como eles gostam de falar, para defender um cara que, enquanto presidente, não fez absolutamente nada para a categoria dos caminhoneiros, ou enquanto 27 anos de deputado não fez, de novo, absolutamente nada para a categoria dos caminhoneiros e nem para ninguém. O cara, em 27 anos, teve 2 projetos de lei aprovados, não fez nada absolutamente para ninguém, a não ser para sua própria família. É por isso mesmo que eu acho que, se Bolsonaro for preso, os caminhoneiros não vão parar o Brasil, porque a grande maioria desses profissionais, desses trabalhadores, hoje, com o diesel baixando o preço, com a possibilidade de negociação de frete, de juros de banco baixando e tudo mais, essa galera não tá muito pensando na teoria absurda de comunismo, não. Estão pensando na praticidade, no alimento que eles trazem para a mesa, que alimentam seus filhos, a sua família. Essa galera não vai estar muito interessada em colocar seu caminhão para fechar uma estrada, tendo a possibilidade de ser preso por tentativa, quem sabe, de golpe de Estado de novo? Não vai não, queridos. Essa galera está muito consciente e percebendo coisas muito mais práticas do dia a dia, em como está o nosso país, em como as coisas estão melhorando, e é isso que importa, alimento na mesa. Aliás, é dessa normalidade que eu tô sentindo falta, sem essa polarização, daqueles tempos antigos que a gente podia discutir política, se votava no Lula ou no FHC, e a gente discutia, debatia, mas estava todo mundo junto na mesa do jantar, no jogo de futebol, nossos amigos não se afastavam da gente. Sinto falta da galera poder ir pra igreja, nos cultos, na missa, se falar em bênçãos, em milagre, do poder divino, de libertação, de testemunhos de fé, e não que o pastor ou padre ou o cooperador ou ancião só fique falando no Bolsonaro ou em armas ou coisa do tipo. Eu tenho saudade desses tempos. E para essa realidade voltar para o nosso país, a gente precisa que a nossa democracia seja respeitada e que as instâncias democráticas, que as leis sejam cumpridas. Quem ousou atentar contra os nossos princípios democráticos, que tentou golpe contra isso que a gente tem constituído no nosso país, precisa pagar dentro de um processo legal. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas legalmente pelos seus atos. E é isso. Viva o Brasil, viva a nossa democracia, e é por isso que a gente precisa lutar.